Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. E no programa de hoje eu entrevisto o professor Ricardo Kleber. Ele é professor de redes de computadores do campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, de Currais Novos, e participou recentemente de uma palestra na Campus Party, em São Paulo, que falava sobre segurança e também a internet das coisas. Professor, seja bem-vindo ao programa Educação em Pauta. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. Parabenizar primeiro pela palestra, né? Porque além da participação em um evento como esse, que tem repercussão até internacional, e a repercussão também nas redes sociais, em vários sites, falando sobre o acompanhamento desse tema, né? É sempre importante a gente sair dos muros do IFRN e levar coisas que a gente conversa no dia a dia também e apresentar. Levar o nome do IFRN para eventos como esse também é muito satisfatório para a gente. E tem um tema que é muito específico, né? Ou seja, ele tem muito a ver com quem está do outro lado, né? Às vezes a gente, como palestras, até entrevistas, a gente vai falando sobre temas, teorias e abstraindo e não deixa o palatável, né? O que o público realmente pode se deparar e pode ser bem interessante para o seu uso. Tem esse tema, né? Segurança e internet das coisas, e para começar a discutir, eu queria que você pudesse dizer que internet das coisas, internet nas coisas, como essas coisas se utilizam na internet, o que isso significa para quem está em casa possa também compreender o assunto. Muito bem, acho que é muito relevante a gente começar explicando a internet das coisas para falar de segurança. Minha área é segurança e a gente vê que quando começamos falando sobre a segurança, antes de apresentar o que vai ser seguro, quem trabalha com segurança é o cara chato da história, aquela pessoa que só vem para questões fatalistas. Vamos então primeiro entender a internet das coisas, aonde ela chegou e por que ela precisa de segurança. Até porque tem muita gente que só se preocupa com a segurança quando é lesado, né? Quando tem um problema. Esse é o principal foco e sempre. Parece que não aprendemos a lição. Diariamente nós temos aí, na mídia especializada, mas chegando até o usuário final, orientações sobre segurança usando equipamentos computacionais. Mas quando surgem coisas novas, como a internet das coisas, vamos começar a apresentar para quem não conhece o assunto agora, junto traz uma série de problemas que já tinham sido resolvidos ou se sabe como resolver. Eu acho que é sobre isso que a palestra falou e que eu gostaria de partilhar um pouquinho aqui agora. A internet das coisas, como o próprio nome já diz, a ideia é levar até as coisas, ou seja, qualquer coisa, o acesso à rede. E quando a gente fala qualquer coisa, mesmo as mentes mais futuristas de alguns anos atrás, a gente não fala muito, de 10 anos atrás já se pensava, não se pensava em coisas que nós temos hoje. A gente fala em chegar com a internet, não só até o smartphone, que foi o divisor de águas, né? De fato, você andar com o smartphone na rua e poder transmitir e receber dados nele, era uma coisa que se pensava que já é uma realidade. O tema da Campus Party é Feel the Future, ou seja, pensando o futuro. E a internet das coisas já não é mais esse futuro, é o futuro que chegou. Quando nós vemos agora pulseiras, óculos, equipamentos eletrodomésticos, roupas ligadas em rede, isso é a internet das coisas. Imagina um mundo onde você está conectado. Temos uma previsão até 2020 de termos aí pelo menos 20 equipamentos por pessoa ligados na rede. Não falo de notebooks, de desktops, estou falando de coisas simples, como um tênis, como de repente um cinto, qualquer coisa na realidade, sem exagerar muito, e isso é uma convenção, que custe mais de $100, provavelmente vai estar ligada nas redes. Todas essas coisas farão parte da internet, essa é a internet das coisas. Professor, na sua palestra, o senhor falou em relação ao presente, né? Esse presente é o fruto, na realidade, de algo que foi planejado. Então, isso é um resultado de algo que já se buscava ou se busca ainda, né? E o futuro, consequentemente, vem a partir dessa perspectiva, né? Exato. Então, para o usuário médio, por exemplo, né? O brasileiro, qual é a realidade perante esses objetos, né? E como é que a gente pode exemplificar essa ideia da internet ou da interação desse usuário com essas coisas? Muito bem, tem coisas que pensava-se que pela própria condição de país em desenvolvimento, o brasileiro nunca teria acesso. Eu volto a falar do smartphone como divisor de águas. Você vê hoje pessoas, moradores de rua, não tem sequer uma casa, um teto e tem celular, carroceiros, fazem entregas usando celulares, é uma realidade. Por quê? Porque houve um planejamento e um barateamento do acesso ao smartphone. Quando a gente fala de internet das coisas e como é que está o Brasil, ou vai estar o Brasil dentro desse cenário, nós estamos falando também de se baratear o acesso aos equipamentos e também tornar transparente para o usuário, sem ônus, toda a infraestrutura que foi montada para isso.
Nós estamos falando, por exemplo, da identificação única de equipamentos, que era um grande tabu e que hoje já começa a ser realidade. Como teremos milhões ou bilhões de equipamentos, e cada um deles acessível remotamente, se não podemos identificá-lo de forma única. Estamos falando de um protocolo que hoje muita gente, até que não é da área, já ouviu falar, que é o IP, a identificação do equipamento. Até há pouco tempo atrás, tínhamos a versão 4 do IP que tinha uma limitação. Não estava pronta para receber a quantidade de dispositivos que temos hoje. O IP é a identidade de cada equipamento, né? Exatamente, uma identidade única onde ele pode ser acessível em qualquer lugar do mundo e que só ele tem aquela identidade. Com a versão 6 do IP, o IPv6, que está bem se consolidando, chegando aí próximo a 10% de utilização no mundo, fazendo um balanço, alguns com mais, outros com menos desenvolvimento, nós temos aí uma sobra expressiva de IPs. Aumentamos em 4 vezes, isso proporcional à quantidade de IPs disponíveis, e isso é uma coisa fantástica que dá para cobrir tudo que nós pensamos. Essa mudança de IP é só para aumentar o número de equipamentos? Somente, fica imperceptível para o usuário. Quem trabalha com infraestrutura que está fazendo isso, os provedores de rede vão entregar, vão oferecer de forma transparente para o usuário um identificador único. E vai ser possível, sim, cada usuário ter não 20, 100, milhares de equipamentos ligados em rede sob sua propriedade, e esses IPs são únicos. Isso é o IPv6. Esse IP ele não pode ser falsificado de nenhuma forma, não? Quem sabe alguém criar um IP virtual para que outra pessoa possa usar aquele equipamento, entrar na segurança? Uma das formas de se atacar esse tipo de tecnologia é fazer o clone. Aí diz, bom, como é que eu poderia fazendo uma analogia, ter uma analogia de como se clonar um IP? Da mesma forma que um carro tem um chassi único. E os malfeitores clonam chassis de carro. Da mesma forma que as pessoas têm identidades, se falsificam identidades. Então os endereços IP passam por isso também em parte. Então da mesma forma que existe todo um cuidado para se identificar carros clonados, para se evitar a prática desse tipo de crime, o IP também tem um grande aparato de segurança para que se identifique pessoas que estão clonando para utilizar equipamento, fazendo-se passar por outras. É um cenário parecido com o real, mas um cenário virtual. Além disso, a infraestrutura também, nós temos um grande tabu ou empecilho que foi contornado, está se contornando, que é a mobilidade. Tínhamos então o endereçamento único e como eu poderia ter, e esse é um cenário cada vez mais real, alcance mundial do ponto de vista de conectividade. Eu posso estar numa ilha e acessar a internet, eu posso estar no mar e acessar a internet. Então, com as tecnologias que nós já temos, a mais recente e que popularizou-se o Wi-Fi, já consegue fazer isso de uma forma muito tranquila em ambientes de abrangência limitada. Isso junto com a rede cabeada e com o WiMAX, que é um Wi-Fi ou uma tecnologia de rede móvel que abrange quilômetros de distância, nós temos com pequenas outras tecnologias como Bluetooth, infravermelho, trabalhando em conjunto, um cenário que dá esse suporte de mobilidade para os equipamentos. Objetos com internet, né? Então o senhor fala da questão do serviço, né? E como eles podem ter a internet para que o usuário possa utilizar esse serviço, digamos assim. Mas ao contrário, já entrando um pouco na segurança, né? Como é que a gente pode alertar o telespectador, já que, por exemplo, nem todos os internautas sabem que pelas redes sociais como o Facebook termina, e quando a gente coloca já, né, com GPS no carro, a gente termina dizendo para toda uma sociedade, para as pessoas que estão plugadas, para as pessoas, os hackers, né? Aonde a gente está, o que a gente consome, o que a gente faz, deixa eles entrarem na nossa própria vida. E como é que a gente tem que se deparar, né, em um mundo desse e ainda estar seguro? Eu preciso fazer agora, apresentar um cenário preocupante. Se já estávamos com problemas até agora do excesso de exposição que nós temos hoje pelo deslumbre do usuário ao expor seus dados no Facebook, em Dropbox, em redes privadas, redes sociais, né? E nas redes sociais, esse problema tende a se agravar de forma muito grande com o uso da internet das coisas. Por quê? Na hora que você coloca, e isso já é preocupante, os seus dados publicamente em redes sociais, você já se expõe e que isso gera uma série de problemas, alguns até de cunho criminal, perdas financeiras. Na hora que você tem agora equipamentos em casa, dentro do seu quarto, dentro da sala, conectados a você está trazendo para junto de você equipamentos que podem não só transmitir, mas receber. E até interligados uns com os outros, né? Interligados uns com os outros. Imagina um cenário em que alguém invade o seu relógio e a partir do seu relógio faz um ataque contra o seu marca-passo. Isso começa a ser possível.
A casa inteligente com geladeiras, com fogões, onde comodamente alguém chega em casa e já liga a cafeteira e abre a porta, alguém pode... Então a segurança não está só também nos dados que são roubados, nas imagens, nas informações, mas quem sabe até em uma explosão, por exemplo, em um fogão inteligente que tem acesso à internet. Imagina né? Assassinatos. só esse cenário. Veja que mesmo equipamentos que não estão ligados à internet, nós temos no contexto da internet das coisas as tomadas inteligentes. Uhum. Então você pode ter um equipamento que pode superaquecer se estiver ligado a uma tomada inteligente, e alguém invade o mecanismo de acesso a essa tomada, liga e causa um incêndio na casa. Isso é um cenário que a gente precisa alertar. Precisamos pensar sobre isso. Não para não usar tecnologia. Não estou aqui para ser fatalista e impedir... Não é ser apocalíptico, mas entender o como usar, né? Qual a importância. E quem sabe também em situações rotineiras. Você está em casa, se for esperar para sua esposa, alguém... né? Até aquele controle remoto do portão agora, já a pessoa hackeia a sua rede, abre, entra em casa, e o lugar onde você se sente seguro, que teoricamente você teria o controle, você passa a perder o controle em um horário que você nem está em casa, né? Nesse conceito de internet das coisas, então temos um grande um desafio que são completamente antagônicos, dois conceitos antagônicos, segurança e usabilidade. Ou você tem agora mais acessibilidade e bem-estar proporcionado pela tecnologia, mas em detrimento disso, pouco tem se preocupado, e aí é onde está o problema, na segurança, no acesso a esse equipamento. Quem, além de você, pode acessar o equipamento? Aliás, alguém, além de você, pode acessar o equipamento? Deveria. Deveria, se sim, nós temos que colocar isso em xeque. Essa é a questão. Professor, a gente vai precisar fazer um breve intervalo. Você de casa não sai daí. Logo mais a gente volta com o segundo bloco do programa Educação em Pauta. Até já. Voltamos com o segundo bloco do programa Educação em Pauta e a gente continua a conversar com o professor Ricardo Cleber sobre a segurança e a internet das coisas. Um tema interessante que você deve ter cuidado, né? Já que você tem, como eu, internet em vários lugares. Ainda não são tantos quanto esse cenário que a gente já falou, né, professor? Sim. Quando a gente fala da produção desses equipamentos que terão internet, hoje não é a realidade muitos deles, né? O smartphone talvez seja o que já é democratizado, né? Mas quem é o responsável? Se é que tem algum responsável por fiscalizar ou por algum tipo de qualidade ou qualificação ou segurança desse produto, tendo em vista que, penso eu, para baratear os serviços, já, né, a ideia é que possa ser vendido sem tanta segurança. É isso mesmo? É esse contexto, professor? Essa é a realidade, e é preocupante, você colocou muito bem, que os fabricantes pensam em dar uma resposta rápida para o seu consumidor. E quando fala-se rápido, está se abrindo mão de alguns processos importantes. E quando a segurança é deixada de lado, não é pensado no processo inicial, isso é catastrófico, pode ser catastrófico. E esse cenário é cada vez mais real, que a solução é apresentada, ou é pensada, ela é implementada, ela é vendida, e depois da utilização se nota que a segurança não foi pensada e pode gerar, inclusive, riscos à vida. Nós estamos falando inicialmente em questões como recentemente foi apresentado uma babá eletrônica que foi hackeada e alguém tomou conta do acesso à babá eletrônica, gritou com a criança e ficou dizendo palavrões com o pai da criança dentro de casa. Passamos daí para um cenário ainda mais preocupante das Smart TVs, que hoje fazem parte aí das salas e dos quartos de muitos usuários, inclusive no Brasil. E as Smart TVs, alguns modelos possibilitam o acesso remoto e, pasmem, um atacante escutar o que está se conversando no ambiente da sua casa, ou até tirar fotos ou filmar você na sua comodidade da sua casa. E é muito mais grave os carros automatizados, ou os veículos que têm equipamentos monitorados remotamente. Começamos por um cenário menos catastrófico, que era o acesso a travas, aos vidros, e começou então ao limpador de para-brisa, que já poderia ser grave. Imagina um limpador de para-brisa atualizando o software numa curva chovendo. E agora nós temos já carros que podem ter o bloqueio do freio remotamente. Isso é grave e alguém tem que legislar. Então, respondendo a sua pergunta, um dos motivos da palestra da Campus Party e que muita gente tem trazido à tona e provocado não temos dos órgãos reguladores hoje uma postura eficaz no Brasil, por exemplo.
Temos o Comitê de Estudo da Internet, que foi um dos idealizadores do Marco Civil da Internet, que está se preocupando e precisa se preocupar. Foi a convite deles que eu fui a São Paulo. Mas hoje o que nós temos de concreto é nos Estados Unidos 2 senadores que têm buscado definir essas normas. O que seriam as normas? Quem é o responsável pela fabricação, quais os requisitos mínimos para se fabricar equipamentos acessíveis remotamente. Puxa, alguém precisa se preocupar com isso? Sim, porque jogar para o usuário a culpa é fácil para o lado menor é sempre mais fácil, né? Imagina você, usuário que não sabe sequer manipular um computador direito, ser chamado a atualizar o software do seu marca-passo, atualizar o software do freio do seu carro. Isso E até essa atualização é perigosa, porque vai que entra alguém, né, de alguma forma coloca para você atualizar, você atualizou e deixou em risco todo o sistema. A atualização veio de fato do fabricante? Veio de fato do fabricante, já é outra pergunta. Quem faz a atualização? O fabricante remotamente, o próprio equipamento, o usuário, isso vem ou não vem? Uma das produtoras de carros inteligentes, a Chrysler, ela inovou, mas de uma forma que foi muito criticada, mandou um pendrive de atualização pelo correio para os seus usuários fazerem um recall de um sistema de automático do carro. Imagina quantos pendrives fake não chegaram, por exemplo. Se por telefone às vezes a gente recebe uma ligação e pensa que ser de um banco, porque eles têm algumas informações nossas, imagine as pesquisas que eles fazem e já deve ter... Em 2002, a presidente Dilma sancionou uma lei, né, muito conhecida, Carolina Dickmann, que falava sobre um problema como esse, né? Imagens delas que saíram pela internet. E aí quando a gente coloca essa internet das coisas no computador, que eu acho que se aplica muito bem a esse contexto, o que o usuário para quem pode recorrer, né? Eu sei que o senhor não trabalha na área jurídica, né? Mas trabalha na área da informação, também já participou de um fórum, né? Recentemente. Fala um pouco sobre essa sua experiência e o que ele pode fazer com essa internet das coisas e com essa ligação que as outras pessoas podem ter a partir dessa perspectiva. Legislar, no Brasil principalmente, para a tecnologia é um desafio hercúleo, porque a coisa é muito rápida, a criação e a validação de uma lei é um processo demorado, existem interesses políticos e existem interesses técnicos de fazer valer uma lei ou não, que pode resultar em perdas financeiras, mas o que nós temos no Brasil são alguns comitês idôneos. O Comitê de Gestor da Internet, o CGI, é um desses comitês que deu origem à lei, ao Marco Civil e também às bases da lei Carolina Dickmann. Não foi bem uma lei, foram incrementos ao nosso Código Penal. E entre eles, o mais importante foi criminalizar o acesso a dispositivos de informática protegidos por senha, que até então se usava jurisprudência de outras leis. O que podemos esperar? Essa provocação que os órgãos, as ONGs e os comitês gestores, eles levem isso de uma forma mais contundente para a discussão, que isso virem projetos de lei e que nossos deputados, senadores recebam, acatem e façam de uma forma tão rápida como foi lá com a Carolina Dickmann. Foi um mal que veio para o bem. Você tem uma ideia? Parte do que foi analisado a toque de caixa quando a Carolina Dickmann teve seu equipamento invadido, tinha mais de 15 anos que estava sendo proposto e ninguém votava. Às vezes é preciso que uma coisa aconteça de forma mais grave ou que mexa com a sensibilidade do brasileiro, e novela é uma coisa que mexe, atingir pessoas que têm uma visibilidade muito grande para que isso aconteça. Queremos ou não queremos, desculpe, que pessoas corram risco de vida, ou seja, tenham sua privacidade invadida na internet das coisas, para que nossas leis sejam feitas. Precisamos atuar já. Pensado antes, né? Professor, nessa sua palestra da Campus Party, imagino que deve ter sido buscada por alguns alunos ou pessoas, né? Em um evento como esse, você tem a empresa, você tem o usuário médio, você tem aquele que entende pouco, talvez, né? Diante dessa sua exposição, algumas perguntas foram feitas que pudessem também adentrar em temas interessantes a partir desse trabalho? Sim, o que eu acho, eu gosto muito de palestrar na Campus Party, essa foi minha 11ª participação, sendo 5 em Recife e 6 em São Paulo, são os 2 centros que ocorrem, e o que eu mais gosto é exatamente esse feedback. Dali surgem, por exemplo, muitos acadêmicos usando o tema para seus trabalhos de TCCs, teses de dissertações de mestrado, teses de doutorado, vira pesquisa, e isso me agrada bastante enquanto professor. Mas também estão ali presentes
fabricantes, desenvolvedores, e nesse caso em específico, o que me agradou bastante é que no público presente haviam muitos desenvolvedores de soluções mobile, ou seja, desenvolvedores de software, soluções que seriam usadas nas pontas. E eu notei que eles ficaram muito sensibilizados e pretendem, no nível das perguntas, repensar a produção do software com segurança. É uma área nova, né? Uma dica muito relevante, que é um mercado que, como tem poucos especialistas, ela remunera muito bem e que é extremamente necessário. Trabalhar a segurança no desenvolvimento do equipamento. Então essa é uma área que deve estar bastante em evolução, né? Sim. Os alunos que estão aí nos cursos de sistemas, segurança, né? As empresas elas vão passar a procurar cada vez mais profissionais com essa perspectiva de atuação, né? Espero que não deixem para procurar quando a legislação punitiva por não ter colocado venha. E aí nós teríamos fatalmente vidas sendo colocadas em risco com equipamentos de manutenção à vida, equipamentos diários, de uso no dia a dia, falhando e sem o uso da segurança. Falhando ou sendo invadidos e sendo sabotados, colocando em risco a vida das pessoas. Queremos que o processo comece seguro desde a ponta. É nosso apelo. Não é ser fatalista, é apresentar um cenário que nós precisávamos ter aprendido com as tecnologias anteriores. Nós tínhamos o computador da nossa empresa, da nossa casa, lá na sala, que quando era invadido, trazia um risco financeiro, você podia perder dinheiro, podia roubar informações suas. Hoje nós temos um equipamento ligado ao nosso corpo, por exemplo, e o dano pode ser muito maior, a nossa própria vida, e a gente não quer que chegue a isso. Professor, a gente termina inevitavelmente discutindo a questão apocalíptica, né, da coisa, né? A tecnologia por hora ela é vista como progresso, como solução dos nossos problemas, e de fato existem tanto problemas positivos como negativos quando a gente vai falar nisso, né? Mas trazendo por o lado dos benefícios, né? Qual é a importância? O senhor já deve com certeza já respondeu muitas dessas questões, mas de fato como a gente deve conscientizar, né, e qual a importância de conscientizar essa questão da segurança das coisas e desses objetos para quem está em casa possa também perceber um pouco dessa ideia da palestra. Existe um perfil hoje do consumidor de serviço de tecnologia que é preocupante na internet das coisas, que é usar a tecnologia assim que ela é lançada. A ideia é convocar ou conclamar o usuário de tecnologia para analisar antes o quanto o uso daquele equipamento pode implicar em risco para ele. Se o equipamento não tem um nível de segurança de acesso adequado e você vai levar para dentro do seu convívio e ele pode servir de ponte para ataques contra a sua privacidade ou contra a sua vida, isso merece uma reflexão. Na hora que os usuários passarem a cobrar dos fabricantes que deem um mínimo de garantias de segurança para utilizar aquele equipamento, isso começa a refletir na produção na outra ponta. Essa é uma reflexão para o usuário. E a outra é, o que é que você está armazenando na rede? Isso é fundamental. Né? Porque você tem junto de você um storage de vários teras e pode armazenar qualquer coisa. Você vai colocar vídeos pessoais, senhas, fotografias, documentos importantes e o acesso a esse equipamento sendo feito de forma indevida, você está colocando sua vida à disposição e isso é preocupante. E mais uma vez reforçar a responsabilidade, aí deve-se cobrar a responsabilidade do fabricante, do desenvolvedor. Se ele não tiver, e é isso que esperamos que tenha, o usuário precisa rejeitar essa proposta de ser um usuário de novas tecnologias, mas se ela não vier com segurança, não vale a pena, porque o risco é muito grande. Além de palestrante, o senhor é professor, obviamente, né? Como a formação do Instituto. E dentro da sala de aula, com os alunos, esse tema é discutido? Como ele é discutido? Constantemente. Em Currais Novos nós temos, atualmente eu estou com uma disciplina no curso superior de tecnologia e sistemas para a internet, de segurança da informação, onde nós contemplamos as principais áreas, desde o hacking, o ethical hacking, computação forense, quais são os principais tipos de ataque. E computação forense que é ligada aos crimes, né? Computação forense é uma área específica que eu já atuo há algum tempo, desde antes de vir para a UFRN, junto com órgãos policiais, que é a investigação de crimes cibernéticos. Nós temos hoje em nossos cursos superiores, tanto no Natal Central como nos demais campos que tem o curso superior de Sistema de Informação ou de Redes, essa parte da disciplina, ou uma disciplina inteira, como é o caso do Natal Central, voltado para essa área que é muito importante. O suporte técnico à perícia técnica, o suporte técnico aos crimes de informática.
Então, a computação forense é essa área específica. E a gente está quase terminando o programa, mas algumas perguntas podem ser feitas também a partir do mesmo tema. O senhor vai participar da próxima Campus Party? Já foi convidado? Como é que foi esse convite? E o tema? Vai ser o mesmo ou vai ter alguma atualização? Muito provavelmente, a Campus Party a próxima é em Recife, deve ser em julho. Muito provavelmente nós vamos falar sobre redes mesh, redes em malha, que naturalmente contemplando a parte de segurança. A ideia é apresentar a rede em malha, que é um suporte ou um complemento a essa mobilidade que nós falávamos, o Wi-Fi, o WiMAX. As redes em malha vão contemplar cenários que são de difícil acesso, e o compartilhamento de nós por pessoas, quando eu falo de nós, é o compartilhamento de usuários trocando acesso à internet entre si, e como é que se deve tratar esse compartilhamento. Imagina uma rede em que, um cenário em que eu uso o seu acesso à internet para navegar e momentaneamente você usa o meu. O quanto eu posso confiar em você e você em mim. Provavelmente esse vai ser o tema da nossa próxima palestra em julho. Estamos preparando aí com muito carinho. Antes disso esperar o feedback dessa conversa na internet das coisas, que é uma realidade. Estamos à disposição para tentar colaborar, principalmente com quem decide, né? Já que o usuário final não pode apertar, ele só quer apertar o botão e fazer funcionar. Ok, professor, a gente termina o programa agora, mas agradece aí pela essa contribuição e pelo serviço, né, que está passando essas informações para quem está em casa também possa ficar alerta. Eu que agradeço e estamos à disposição. Lá em Coar Novos, aqui, se alguém tiver algum interesse, procura. O meu e-mail também está disponível no site do IFRN e estamos à disposição para colaborar quando for solicitado. Muito obrigado. E você de casa, muito obrigado pela sua audiência mais uma vez. A gente termina aqui o programa Educação em Pauta e se vê na próxima semana com mais a edição do nosso programa. Até lá, tchau, tchau.